Eu quero ler capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1. E eu queria levar você a um divisor de águas nessa noite. A minha proposta para você é que você saia daqui se identificando ou como seguidor de Jesus ou como testemunha de Jesus. Vamos ler o texto. O texto diz assim: em meu livro anterior, quem está escrevendo e quem está dizendo é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que Jesus foi elevado aos céus, depois de ter dado algumas instruções por meio do Espírito Santo a seus apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se aos discípulos ou aos apóstolos e deu para eles muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus apareceu para eles por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Vocês estão acompanhando? Digam amém. Amém. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, Jesus deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas permaneçam em Jerusalém. Permaneçam e esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João, o Batista, o profeta, batizou na água, porém dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Eu tenho certeza que hoje pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Diga amém. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Por que eles perguntam isso? Porque eles estavam esperando ou concebendo o reino de Deus numa proposta política. Eles estavam vivendo debaixo da opressão romana e eles esperavam que alguém muito forte, um revolucionário, se apresentasse e libertassem eles dessa opressão romana. Ou seja, eles esperavam um libertador político. Por isso eles perguntam: é nesse tempo que tu vais acabar com o domínio de Roma sobre nós? É nesse tempo que tu darás emancipação novamente a Israel? É nesse tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Jesus responde aos seus discípulos: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Porém, vamos vibrar, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Seguidor de Jesus ou testemunha de Cristo? Será que todo crescimento numérico que acontece em uma igreja, será que todo crescimento numérico é sinal vivo da presença de Deus na igreja? É uma pergunta que eu faço, e eu começo com essa inquietação do meu coração. Nós vivemos um tempo em que a igreja evangélica, não somente no Brasil, mas no mundo, cresce assustadoramente. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você parar, pegar uma plancheta e ficar nas esquinas, domingo após domingo, você perceberá, vocês estão aqui comigo, amém, gente? Vocês perceberão que milhares de pessoas estão acorrendo aos templos religiosos. Olha, as celebrações estão lotadas. A pergunta é: será que todo crescimento numérico evidencia a presença de Deus no reino, ou evidencia a presença de Deus na igreja? Será que as igrejas estão lotadas de seguidores de Cristo ou de verdadeiramente discípulos de Jesus? Porque ser seguidor de Cristo
basta seguir a Jesus, como fazia a maioria daqueles que estavam na multidão, que seguia Cristo. Ser seguidor de Cristo, basta parar simplesmente para de longe ouvir o que Ele tem para dizer. Ser seguidor de Cristo, basta participar daquilo que Jesus está fazendo, mesmo que à distância. Ser discípulo, não. Ser discípulo é ser mais do que seguidor. Discípulo não apenas segue, mas discípulo se torna sucessor no desenvolvimento da missão deixada pelo seu mestre. Nós somos seguidores de Cristo ou somos verdadeiramente discípulos de Jesus? Essa é a pergunta. Eu queria fazer alguns apontamentos. Primeiro, Jesus está dizendo que aqueles discípulos, eles receberiam poder e seriam testemunhas. Ou seja, seriam testemunhas por onde passassem. Quero fazer um apontamento. O primeiro apontamento que eu faço é o seguinte: essa expressão testemunha é uma expressão muito conhecida nossa. Só que é conhecida a partir do mundo jurídico. Eu não sei se você já participou de um júri, de um julgamento, mas sempre que se desenvolve um júri, tanto o juiz, ou os promotores, ou os advogados, eles convocam o quê? Eles convocam testemunhas para o julgamento. Essa expressão testemunha, embora apareça aqui no texto, essa expressão é um linguajar jurídico. Num processo, em qualquer processo judicial, testemunhas são interrogadas, testemunhas são ouvidas, testemunhas são procuradas. Agora tem uma questão, preste atenção. Quando as testemunhas são convocadas, no momento em que elas participam do tribunal ou do julgamento, não lhes cabe externar o seu pensamento. As testemunhas, elas não estão ali no julgamento para externar a sua opinião. As testemunhas, elas não estão ali para relatar o que existe na sua mente, não. As testemunhas, elas participam, elas são convocadas diante de um tribunal ou num júri, simplesmente para falar daquilo que viu ou daquilo que ouviu. Testemunha não fala o que quer. Testemunha não fala aquilo que o coração pede. Testemunha não fala aquilo que a sua mente está permeada. Testemunha tem que falar aquilo que viu ou aquilo que ouviu. É para isso que ela é convocada. Vocês estão entendendo, sim ou não? É por isso que em Atos 4, versículo 20, quando Pedro e João são presos, eles dizem para aquelas autoridades o seguinte: nós somos testemunhas de Jesus, e por sermos testemunhas, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós somos testemunhas ou nós somos meros seguidores? O que o texto está dizendo no versículo 8 é: vocês receberão poder quando descerem sobre vocês o Espírito Santo. E quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Os estudiosos da Bíblia dizem que essa ordem, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, é uma ordem que Lucas traz de acordo com como o evangelho se desenvolve ou se propaga no livro de Lucas. Mas, deixando isso para lá, preste atenção numa coisa. Quando Jesus diz assim: vocês receberão poder, o Espírito vai descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Se você deseja sair do grupo de seguidores e se tornar testemunha de Jesus nessa noite, aprenda: só se torna testemunha de Cristo mediante o recebimento do poder do Espírito Santo. Não tem como ser testemunha sem ter o Espírito, sem ter o poder do Espírito. Nessa hora começa a ficar mais claro se somos seguidores ou se somos testemunhas. Só se torna discípulo de Jesus quem recebe poder do Espírito. Jesus diz assim: vocês recebem, não saiam de Jerusalém,
permaneçam aí, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito. E quando isso acontecer, aí vocês podem sair para a Judéia, Samaria, confins da terra, porque só se torna discípulo de Jesus, só se torna testemunha quem experimenta o poder do Espírito, quem recebe o poder do Espírito. Porque testemunha fala daquilo que viu ou daquilo que ouviu. Como você vai ser testemunha de Jesus se você não tem experiência com Jesus? Será que a sua experiência com Cristo se resume no que você ouve as pessoas falarem acerca de Jesus? Se esse é o seu caso, você está no campo dos seguidores de Cristo. Você precisa sair rápido de lá. Por isso que eu disse quando li o texto que hoje vai haver batismo no Espírito Santo. Quando eu falo de batismo no Espírito Santo, é óbvio que o povo da terceira igreja é um povo inteligente teologicamente e sabe que a expressão batismo no Espírito Santo vem da expressão grega doreá. E a expressão grega doreá é diferente da expressão grega carismata. Carismata tem a ver com capacitação que o Espírito Santo dá, dons espirituais, habilidades que o Espírito Santo distribui para que pessoas no reino de Deus possam exercer determinada tarefa para edificar a igreja. Isso é carisma, tá? Isso são dons espirituais. A Bíblia diz que existem dons espirituais, variedade de línguas, dom de cura, de milagre, de misericórdia, de ministério. Isso são carisma, tá? Dons espirituais. O termo que aparece aqui para ser batizado no Espírito é doreá. Doreá significa receber o Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo nessa noite, você sairá daqui sendo uma testemunha viva do poder de Deus. O que nos torna uma testemunha viva é o poder do Espírito Santo. É necessário haver o poder. E quando eu falo de poder, preste atenção. Não adianta você desejar, olha aqui, hein? Não adianta você desejar ser testemunha de Jesus ou discípulo de Jesus pelo poder do intelecto, pelo poder da vontade humana, pelo poder da retórica, pelo poder da oratória, pelo poder da influência, pelo poder do status quo. Não! Só existe uma forma de ser discípulo de Jesus. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo ele não será derramado, o Espírito Santo já foi derramado. A glória de Deus não será manifestada, a glória de Deus já foi manifestada. Olha, a graça de Deus não será dada, a graça de Deus já foi dada. Ou seja, hoje você tem o privilégio de se transformar numa testemunha viva de Jesus, porque o poder do Espírito está disponível para você. Você precisa desejar. Sem poder, não há testemunha. Sem poder do Espírito, não se torna testemunha. Poder do Espírito Santo é quando o próprio Espírito passa a habitar em você. Irmãos, como eu desejo viver um tempo de avivamento espiritual na Terceira Igreja Batista, onde nós não seremos conhecidos pela forma de celebração que temos, pela forma como o pastor da Terceira Igreja prega, pela forma como o louvor se desenvolve, como eu sonho por um período de avivamento espiritual, onde a Terceira Igreja será conhecida pela forma como manifesta o poder de Jesus na terra. Eu fico às vezes olhando algumas pessoas. Tem pessoas que fazem umas conclusões, desculpe-me se você já fez isso alguma vez, mas na minha opinião, conclusões precipitadas de pessoas insanas. Uma vez me perguntaram assim, o que o senhor tem a dizer sobre determinado assunto? Eu disse, nada, porque eu não conheço, como é que eu vou dizer? Tem pessoas que passam pela rua e dizem assim, você é da Terceira Igreja? Graças a Deus. É batista tradicional, né? Aí eu já leio o que está na mente deles. Sabe o que está na mente deles? Que batista tradicional, Terceira Igreja Batista, é uma igreja que sabe muito Bíblia,
mas conhece pouco sobre o poder. Deixa eu dizer uma coisa para você que veio aqui nessa noite. Nós conhecemos Bíblia sim, nós não pregamos teologia da palha, nós não usamos texto para pretexto, nós não inventamos verdades na Bíblia por conveniência pessoal, nós não vendemos bênção, nós não abrimos franquias de exploração da fé porque nós conhecemos o texto. Mas na mesma proporção que conhecemos o texto, nós desfrutamos do poder do Espírito Santo. Que bênção! Nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Só se torna testemunha de Cristo quem teve experiência ou quem vivenciou algum fato. Sabe por quê? Olha para cá, deixa o povo da intercessão sair, olha para cá. Sabe por quê esses discípulos se tornaram testemunhas? Porque eles vivenciaram o fato. Eles foram testemunhas, sabe de quê? Da ressurreição. O povo tenta negar que Cristo ressurgiu. Aliás, alguns dizem que Jesus não morreu, que ele simplesmente ficou fraco. Isso é uma teoria que existe. Que ele ficou fraco, entendeu? E aí, por conta dos terríveis sofrimentos que ele foi submetido, apanhou demais. Aí as forças desvaneceram, ele ficou muito fraco e aí desmaiou. Quando foi levado para o sepulcro, o pessoal tem uma imaginação fantástica, né? Quando foi levado para o sepulcro, algumas horas de descanso levaram Jesus a se recompor e agora voltar a si. Que loucura! Mas existem milhares de pessoas que acreditam nisso. Outros dizem que Jesus não ressurgiu. Os discípulos pela madrugada foram lá no sepulcro e roubaram o corpo de Jesus. Os judeus até hoje acreditam nisso. Olha aqui, uma terceira teoria. Outros dizem que Jesus não ressurgiu. Maria, que viu Jesus e anunciou para os discípulos que tinha visto o Mestre, Maria, ela estava tão entristecida porque Jesus morreu, que ela foi visitar o sepulcro onde Jesus foi colocado, sendo que ela estava comprometida emocionalmente, diz a teoria. E aí ela errou o sepulcro, a cova, a lápide sepulcral, e ela olhou assim na penumbra e viu o jardineiro e achou que o jardineiro era Jesus. Que loucura, né, irmãos? Eu não sei se você acredita na primeira, na segunda ou na terceira teoria, só que eu não estou aqui para ser testemunha de uma teoria. Eu estou aqui para ser testemunha de um fato. E um fato que não foi mero evento na história, mas um fato que mudou a história da humanidade. Jesus morreu sim, foi para a cruz sim, ficou crucificado sim, foi para o sepulcro sim. José de Arimateia pediu permissão, tirou o corpo do mestre, envolveu no lençol branco, levou para o jardim novo de sua casa, um sepulcro construído por ele, colocou o corpo de Jesus, mas é fato, não é utopia, não é lenda, não é conto da igreja, não é produto da imaginação dos fiéis, não, é fato. A Bíblia diz que a pedra foi removida, o crucificado não permaneceu na sepultura, ele levantou-se dentre os mortos, ele está vivo, ele reina, ele está presente entre nós. A Jesus celebre nessa noite. Nós somos testemunhas vivas. Nós somos testemunhas, cara. Como é que você me prova que Jesus ressurgiu dentre os mortos? Porque Ele mudou o meu jeito de ser. Ele mudou a minha maneira de viver. Quando eu estava descendo ainda mais no nível do poço, e ninguém poderia me tirar de lá, você pode ter certeza de uma coisa. Um poder sobrenatural tomou a minha vida e me arrancou do poço mais profundo, firmou os meus pés, me deu o privilégio de iniciar uma nova caminhada, reescreveu a minha história, iniciou uma nova página. Jesus, Ele está vivo sim! Só se torna testemunha de Cristo quem vivenciou um fato. Qual fato? Experiência com Jesus. Você precisa ter experiência com Jesus. Você pode ter poder intelectual, e eu fico muito tranquilo para dizer isso. Papai nunca foi de me dar presentes caros, embora ele me deu alguns e tinha condições de dar outros.
mas sempre investiu em estudo na minha vida. Só que existiu uma fase da minha vida que todo o academicismo se tornou subjugado. Por quê? Porque Jesus não se conhece com o poder do intelecto. Jesus se conhece com a devoção do coração. Você precisa conhecer Jesus. Esse Jesus é fantástico. Porque você vê, a Bíblia diz que ele refutou a teoria matemática quando multiplicou 5 torradas e 2 sardinhas para alimentar uma multidão. Que coisa legal. A Bíblia diz que ele subjugou a lei da gravidade, vencendo a física, porque ele subiu aos céus. A Bíblia diz, ele subiu aos céus. E não somente subiu, a mesma Bíblia diz que assim como ele subiu, ele vai voltar. Só se torna testemunha de Jesus quem vivenciou um fato. Você precisa ter experiência com Cristo, senão você vai se tornar um seguidor. Eu sei que é um suicídio para mim dizer isso agora, mas de nada adianta você ficar vindo para esse santuário domingo após domingo se você não decidir ter experiência com Jesus. O que muda a sua vida não é a oração da igreja. O que muda a sua vida não é a palavra do pastor. O que muda a sua vida é Jesus na sua vida. Você tem que deixar de ser um seguidor. Você tem que se tornar um discípulo. E quando você se torna um discípulo, se tornar testemunha, em primeiro lugar, é se tornar semelhante a Jesus no seu serviço. Se você não sabe como Jesus trabalhava, aliás, deixa eu abrir um parênteses, porque teve o Vem Louvar, e eu estava conversando durante o dia, nos preparativos lá, aí teve uma pessoa que chegou perto do grupo em que eu estava, e aí não sei o que ele disse, que estava cansado, sei lá o que foi, que aí ele olha para mim e disse assim, né pastor, nosso lugar de descanso não é aqui não, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, realmente não é não. É onde? Digam para mim, qual foi a resposta dele? Nosso lugar de descanso? É no céu. Jesus olhou para os discípulos assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Tem lugar para vagabundo no céu não, irmãos. No céu vai ter trabalho. É óbvio que não é um trabalho penoso, é um trabalho prazeroso. Ser semelhante, se tornar discípulo de Jesus é ser semelhante. Está rindo? Se tornar, já pensou? INSS celestial, os aposentados. Que loucura, os caras constroem uma teologia esquisita, né, gente? Eu estou feliz porque Deus me trouxe para São Mateus, irmãos. Eu estou feliz. Porque o que tem de pastor falando besteira nos púlpitos, o que tem de bandido subindo no púlpito e se utilizando da Bíblia para assaltar o bolso dos fiéis, não está no gibi. Pessoas que usam o texto como pretexto. Eu estou feliz de estar em São Mateus, porque eu creio que Deus pode usar a terceira igreja para ser uma bênção na vida de muita gente. Ser testemunha de Jesus é ser semelhante a Jesus no seu serviço. Como Jesus agia? Jesus servia. Aliás, Jesus não somente servia, como Jesus, ele levantava um contraponto na estrutura da sociedade. A Bíblia diz que certa vez, a mãe de 2 discípulos, Tiago e João, essa mãe chegou para Jesus assim, deixe-me que os meus filhos, um se assente à sua direita e o outro se assente à sua esquerda. Legal? Num tempo em que as pessoas querem ser reconhecidas, num tempo em que as pessoas querem ter o nome na mídia, num tempo em que existem pastores que estão querendo ser o pastor da mega, big, maior igreja da cidade, presta atenção, ser discípulo de Jesus é ser semelhante a Jesus em seu serviço. Num tempo em que existe
tanto frenesi para ficar no topo da pirâmide. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mãe e falou: se quiserem ser primeiro no reino, trate de ir para o final da fila. Porque no reino de Deus, a escala dos valores é para baixo. Você quer ser exaltado? Quem quer ser exaltado? Levante a mão. Quem gostaria de ser exaltado por Jesus nessa noite? Levante a mão. Você quer ser exaltado? Hein? Você quer? Presta atenção, a Bíblia diz assim, quer ser exaltado? Para ser exaltado, necessariamente você precisa passar pela humilhação. Nessa hora ninguém diz amém, glória a Deus, ninguém fala em mistério. É isso aí, é verdade. Porque a gente não quer ser humilhado, mas não tem como ser exaltado sem ser humilhado. É por isso que Filipenses 2, versículo 5, diz assim, vou até beber um pouquinho de água. Deve haver em vocês, são discípulos de Jesus? Deve haver em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que sentimento? Ele, sendo Deus, não teve por usurpação nenhuma o ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se, desceu da sua glória, assumiu forma de servo, e em forma de servo foi obediente até morte, e morte de cruz. Irmãos, um Deus poderoso, que criou todas as coisas, esse Deus ir para a cruz, que estado humilhatório, mas o fim de Jesus não foi a humilhação. O texto continua dizendo o seguinte, ele foi humilhado sim, foi para a cruz sim, porém Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ser testemunha de Jesus, ser discípulo de Jesus, é ser semelhante a Jesus no seu serviço. Enquanto as pessoas hoje estão atrás de títulos, ser discípulo de Jesus é estar à procura de uma toalha, um bocado de água na bacia para servir pessoas. Isso é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus, no segundo momento, além de ser semelhante ao Mestre em seu serviço, é se tornar semelhante a Jesus em seu amor. É amar como Jesus ama. O amor de Jesus dá às pessoas não o que elas merecem. O amor de Jesus dá às pessoas o que elas precisam. Sabia disso? Você não tem o que você merece. Porque se você tivesse o que você merece receber de Deus, você não estaria aqui. Jesus, pelo seu amor, não dá a você o que você merece. Jesus, pelo seu imensurável amor, dá a você o que você precisa. O amor de Jesus é um amor sem interesse, irmãos. O povo interesseiro é esse povo dessa geração. Aliás, eu acho que sempre foi interesseiro o povo, né? Rapaz, eu fico às vezes olhando, as pessoas se aproximam. Tem alguns que são até espalhafatosos. Outro dia eu estava em determinado lugar e apareceu um desses. Parece até aqueles animadores de auditório. O camarada veio em minha direção, pastor Adonias Júnior, aí me deu um abraço apertado e eu fiquei assim, eu conheço esse cara da onde? Tanta intimidade comigo, rapaz. E aí, pastor, como é que está lá aquele povo da terceira igreja? Falei, tá legal. Ó, tá dizendo aleluia lá atrás, é? Entendeu? As pessoas se relacionam hoje à base de interesse. Cuidado com isso. Aqui na terceira igreja, o que você tem, menos importa pra gente. Você pode ter certeza disso. Existem igrejas que pegam aquele... Você está bem, minha filha? Existem igrejas que pegam aqueles que eles chamam de nata da sociedade e tratam muito bem porque não podem perder o dízimo deles. Coitado dessas pessoas. Pastor e seminarista, nunca dependa do homem para desenvolver o ministério que Deus te deu. Se você pensa que o dinheiro que você tem pode tornar o reino de Deus refém aos seus desejos, cuidado.
Porque Deus não precisa de você para fazer o que Ele quer fazer. Você participar do que Ele quer fazer é um privilégio seu. Vamos tratar da conversa entre pastores. Quando a gente reúne com pastores, o primeiro assunto é: você é pastor de qual igreja? É a primeira pergunta. Gravem isso, escrevam. Aí você responde. Sabe qual é a segunda pergunta que eles fazem? Vou dizer. Quantos membros tem a igreja? Aqueles que são mais atrevidos é bondade. Aqueles que são cara de pau, eles fazem a terceira pergunta. Já fizeram isso? Qual igreja você é pastor? Quantos membros tem? Aí eles não se contentam. Aí eles falam assim: qual é a receita da igreja? Coisa esquisita, né? Uma igreja boa para esses é uma igreja que fatura o dinheiro. Irmãos, o dia que o dinheiro for a finalidade última de uma igreja, está na hora dessa igreja virar botequim. Porque a igreja que é igreja é composta de discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus ama do jeito que Jesus dá. E amar como Jesus ama é amar sem buscar receber algo em troca. É um amor independente do ser que está sendo amado. É um amor incondicional, a despeito do que eu vou receber em troca. Isso é igreja. Igreja não está para receber nada em troca. Igreja está para dar. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Irmãos, igreja composta de discípulos de Jesus é uma igreja que tem as mãos ungidas para abençoar. Você precisa abençoar pessoas. Você precisa amar como Jesus amou. Ou você acha que Jesus colocou você na posição que você está porque você é um filho predileto dele? Negativo. Ele colocou você lá porque Ele sabe que através da sua influência nessa posição, você pode abençoar muita gente. Ser discípulo de Jesus, por último, é ser semelhante a Jesus no seu serviço, no seu amor. E termino dizendo o seguinte: ser semelhante a Jesus na sua missão. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo na missão de Cristo. Olha para cá. Talvez você seja a primeira vez que entrou nesse santuário. Talvez você tenha conhecido a terceira igreja porque alguém falou da terceira igreja para você. Deixa eu ensinar algo para você, me permita. Jesus não veio com a missão de recompensar pessoas retas. Preste atenção nisso. Olha para cá em nome de Jesus. Jesus não veio a este mundo com a missão de recompensar pessoas puras. Jesus não veio a este mundo com a missão de recompensar pessoas despidas, desprovidas de pecado. Jesus veio a este mundo com a missão de resgatar pessoas perdidas, pessoas que carregam no seu currículo de vida pecados grotescos, pessoas que trazem consigo pendências terríveis. Foi em favor dessas pessoas que Jesus veio fazer o seu sacrifício. Ser semelhante a Jesus, se tornar discípulo de Jesus na sua missão, é olhar para pessoas cruéis, pessoas marginalizadas, pessoas rejeitadas, desprezadas, e enxergar essas pessoas como alguém que pode viver intensamente o Evangelho da Graça. Existe um texto lindo na Bíblia, diz que os discípulos estavam com Jesus. Jesus curou um homem que tinha o corpo tomado por lepra. Algum tempo atrás passou um filme, e esse filme trazia no seu contexto essa cena fantástica. E é interessante que no primeiro momento aparecia lá no filme um cenário em que é como se fosse um museu e existiam alguns quadros, uma exposição de quadros. E aí o filme mostrava que na exposição de quadros, a primeira sessão, os quadros eram colocados num cavalete, um de costa para o outro. Dá para entender, sim ou não? Aí todo mundo que entrava naquela exposição via o primeiro e depois via o segundo. Aí no filme aparecia o primeiro quadro, Dani. Aí no primeiro quadro tinha um homem
Estava pintado lá a figura, a faceta de um homem, e o rosto desse homem estava coberto por um pano rasgado. Somente o olho desse homem era visto naquele quadro, olhos marcados pelo sofrimento, olhos vermelhos. Aquele quadro estava pintado com esse homem agora com a mão estendida, sem alguns dedos. E assim, uma multidão, um grupo de pessoas em direção àquele homem. É interessante que enquanto aquele homem com um véu na cabeça, com os olhos marcados por dor, uma mão sem dedos por conta da lepra estendido, pedindo ajuda, tinha também naquele mesmo quadro um pai que puxava o filho assim, impedindo o filho de se aproximar daquele homem. Porque tocar num leproso na época era se tornar leproso também. Tinha uma multidão querendo fugir, pessoas desviando o olhar. E em cima do quadro estava lá o título assim: Se tu podes. Aí o camarada passava por esse primeiro quadro e olhava o que estava atrás do segundo. O segundo quadro já era a figura de um homem, não mais com o rosto tapado por um véu, com os olhos marcados por dor, mas um rosto marcado por uma abundância de alegria. As mãos que no primeiro quadro estavam estendidas, sem dedos, pedindo ajuda, agora estava totalmente restaurada, com todos os dedos estendidos para o alto. Aquela multidão que estava tentando fugir daquele primeiro quadro, agora foi substituída por uma pessoa, tocando naquele homem e dizendo: eu quero, seja curado. Essa é a missão de Jesus. Ele não veio recompensar pessoas retas, coradas, nota 10. Ele veio buscar e salvar todos quantos estão perdidos. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo na sua missão. John Polton escreveu em seu livro a seguinte frase, preste atenção: a pregação mais eficaz, preste atenção nisso, a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm que se tornar semelhante àquilo que eles falam. Ser semelhante a Cristo, se tornar discípulo de Jesus, é ser semelhante a Cristo na sua missão. Jesus olhava para os discípulos e dizia o seguinte: olha aqui, vocês ouviram o que os profetas disseram? Eu, porém, digo para vocês. Jesus era a própria mensagem. Jesus era a própria palavra. Um professor hindu, no momento da aula, identificou um dos seus alunos como um cristão. E aí ele olha para aquele cristão e ele diz o seguinte para o aluno: se vocês cristãos vivessem da mesma forma como Jesus Cristo viveu, a Índia hoje estaria aos seus pés. O problema é que existem seguidores, muitos seguidores e poucos discípulos. Para terminar, um reverendo, Iskandar Jadid, um ex-muçulmano, e ex-muçulmano árabe, ele disse certa vez o seguinte: se todos os cristãos fossem verdadeiramente cristãos, hoje não haveria mais islamismo no mundo, e o islamismo é a religião que mais cresce. Eu quero terminar com uma ilustração, e essa ilustração foi utilizada por William Temple. E Temple, a partir de Shakespeare, não sei se você já leu ou já ouviu sobre Shakespeare, mas olha aqui que coisa interessante, preste atenção. Você não pode ser apenas seguidor, você precisa se tornar testemunha, você precisa ser discípulo. Eu escrevi, está escrito assim: não adianta, William Temple falando, não adianta me dar uma peça, como a peça de Hamlet ou Rei Lear, e me mandar escrever alguma coisa parecida com aquela peça, porque eu não serei capaz. Shakespeare podia escrever, fazer aquilo, eu não posso fazer. Entenderam, sim ou não? Vou repetir.
Entenda o que é se tornar discípulo de Jesus. William Temple diz: não adianta você chegar para mim e me mandar escrever uma peça. Não adianta pegar a peça de Hamlet ou Rei Lear e mandar eu escrever alguma coisa parecida. Eu não sou capaz de fazer. Ah, mas Shakespeare escreveu. Shakespeare podia, eu não posso. Eu não sou capaz de escrever. Não adianta você me mostrar uma vida como a vida de Jesus e me dizer para viver parecidamente com Jesus. Jesus podia viver do jeito que ele viveu, eu não posso. Não adianta você dizer que eu tenho que ser parecido com Jesus, não adianta você dizer que eu preciso andar como Jesus andou. Jesus podia andar daquela forma, eu não posso. Só que a guisa de conclusão do pensamento dele é o seguinte: embora eu não possa escrever peças como Shakespeare produziu, se o gênio, presta atenção, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, com certeza o gênio de Shakespeare morando em mim me tornaria capaz de escrever peças como as peças que Shakespeare escreveu. Embora eu não possa viver do jeito que Jesus viveu, porque ele podia viver e eu não posso, se o Espírito de Jesus morar em mim, aí sim, eu serei capaz de viver a vida ou uma vida como Jesus viveu. Por isso que não se torna discípulo sem recebimento do poder do Espírito. De fato, você não conseguirá se tornar a pessoa mais correta da história humana. Você pode ter certeza que existem defeitos de fábrica em você que nenhum lanterneiro com martelinho de ouro não será capaz de resolver. Você veio com esses defeitos de fábrica e você vai partir com esses defeitos de fábrica. Porém, os defeitos de fábrica que você tem, eles não são maiores do que o poder da graça de Jesus na sua vida. Você pode se tornar discípulo de Jesus hoje. Pastor, eu não posso. Por que você não pode? Porque eu tenho uma história de vida muito pesada. Eu venho de um relacionamento fracassado. O Senhor não conhece a minha história dentro do meu lar. Às vezes as pessoas olham para mim e acham que está tudo bem, mas o meu sorriso tem a capacidade de falsear o sentimento do meu coração. A minha história de vida, pastor, é terrível. Eu não posso me tornar discípulo de Jesus. Aliás, Jesus jamais me permitiria ser testemunha dele, uma pessoa tão ruim e cruel como eu sou. Você está muito enganado. Porque você é a matéria-prima que Jesus deseja usar. Porque ele é especialista em pegar pessoas como eu e você, completamente esquisitas e cheias de defeito de fábrica, e fazer dessas pessoas instrumentos poderosos na mão dele. Você tem muito valor para Jesus. Você tem muito valor para Jesus. Você tem muito valor. Você pode se tornar discípulo de Jesus. Você pode se tornar testemunha de Jesus. Não existe nada em você que impeça você de ser discípulo de Jesus. Basta você receber o poder do Espírito, e o poder do Espírito em você levará você a testemunhar, porque você nunca mais deixará de falar, de testemunhar do que você tem visto, do que você tem ouvido. Ser discípulo de Jesus é ver Jesus vai aparecer para você, Jesus vai aparecer na sua casa, Jesus vai aparecer no seu trabalho, as circunstâncias vão ser transformadas, porque discípulo de Jesus tem a companhia do Mestre. Discípulo de Jesus não somente tem a companhia do Mestre, mas discípulo de Jesus recebe poder do Mestre, recebe perspectiva de vida melhor. Jesus deseja mudar a sua vida não será transformada enquanto você for apenas um seguidor de Jesus. Quer ter a vida transformada? Deixe de ser seguidor, transforme-se em discípulo de Jesus,
Pastor, como eu faço isso? Eu preciso fazer uma escola, eu preciso fazer um seminário, eu preciso cursar alguma coisa? Não, não precisa não. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta você invocar o nome de Jesus, o Espírito de Jesus habitará em você. Basta você invocar Jesus, o poder do Espírito habitará em você. Basta você invocar Jesus, você irá se transformar num discípulo de Jesus.